Fala galera, eu gostaria de trazer uma palavra para a meditação de vocês no dia de hoje que pode edificar a vida de vocês. Não julgue antes de conhecer pessoas, porque você não sabe quem ela vai se tornar. Jefité, quando foi expulso da própria casa pelos irmãos, ele não sabia o que ele ia se tornar. Radassa, mais conhecida por nome de Rainha Esther, era órfã de pai e mãe. Foi criada pelo seu primo. Então, ela poderia ter na mente dela se perguntando assim, o que eu vou ser da minha vida, por sentir a falta dos pais dela. Davi foi desprezado pelos irmãos e pelo próprio pai. Só que ele poderia estar pensando assim, caraca, eu fui desprezado, o que vai ser de mim? O Espírito Santo começou a ministrar essa palavra comigo quando eu estava lendo hoje a Bíblia em Lucas, quando Jesus vai perguntar para os discípulos assim, quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos respondem, uns dizem que você é João, outros dizem que você é Elias, e alguns dizem que você é um dos profetas antigos que voltou. Só que quando Jesus fala assim, e vocês, quem diz que eu sou? E Pedro é o único que vai responder dizendo assim, tu és o Cristo de Deus. E quando eu li essa palavra, eu comecei a meditar nela, comecei a pensar nela. Só que olha que interessante, de todos ali, o que mais deu trabalho foi Pedro. Só que foi o que mais também teve o seu momento ali com Jesus. Pode ver que Jesus chama 70 discípulos, escolhe 12 para andar e são íntimos de 3. Quem são os 3? Tiago, João e o terceiro? Pedro. Detalhe, essa sequência eu que dei, mas a Bíblia pode ler direito. A Bíblia sempre fala assim, Pedro, Tiago, João. Ou seja, o que mais do trabalho é o primeiro a ser mencionado por Deus. Pedro, certa feita, Deus falou assim, eu tenho que limpar o pé de vocês para ter parte no meu ministério. Aí Pedro vai dizer assim, não, Senhor, meu pé não precisa não sou digno disso aí não. Aí ele vai dizer, Pedro, se eu não fazer isso, tu não terá parte comigo. Aí ele vai e fala assim, não, então me molhe logo por inteiro. Pedro foi alguém que quando foram prender Jesus, ele corta a orelha do sumo sacerdote Malco, para defender a Jesus, ele vai, corta a orelha. Jesus vai pegar a orelha, vai colocar num lugar e vai dizer assim, Pedro, quem fere com a espada é ferido. Pedro é o que vai subir junto com Jesus ao monte, quando ele vai dizer assim, gente, eu tô sentindo angústia no meu coração, então eu vou ali orar e por favor ore também por mim. E quando ele vai chegar, ele vai chamar a atenção de quem? Do Tiago e João? Não, de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro, um capítulo atrás, estava dizendo assim, Senhor, tô contigo até a morte, eu vou embora. Só que Jesus vai dizer assim, Pedro, ainda hoje tu me negará. Antes do galo cantar 2 vezes, tu me negará 3. Pedro, certa feita, dormindo, teve uma visão de uma toalha que descia do céu até a terra, e nessa toalha ele via na visão animais estampados nela, e Deus dizia assim, Pedro, come esses animais? E Pedro respondeu assim, Senhor, não me peça para comer esses animais impuros. E Deus vai dizer assim, Pedro, não chama de impuro o que eu purifiquei. Come esses animais. Por 3 vezes ele negou de comer os animais. Pedro é o mesmo que Deus vai dizer assim, vai até a casa do Cornélio Gentil e ele vai negar. Pedro é o mesmo que Jesus vai chegar até nele e vai falar assim, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me ama, Senhor, tu sabes. Por quê? Porque ele lembrou do que ele tinha feito lá atrás com Jesus, dizendo assim, eu estou contigo até a morte. Ele negou 3 vezes. Por 3 vezes, Jesus pergunta a ele de novo, tu me ama, Pedro? Então pensa num homem terrível, meu irmão. Pedro deu tanto trabalho para Jesus. Meu Pai do céu. Só que o mesmo homem que deu trabalho para Jesus foi o mesmo que em uma pregação ganhou 3.000 almas. Foi o mesmo que, subindo para o templo, um coxo chegou até ele pedindo dinheiro e ele falou assim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas olha, que eu tenho eu te dou, levantando aí. Pedro, o homem que quando ele passava a sombra dele curava. Posso te dar um conselho?
Não julgue pessoas por aparência. Samuel, não olha por fora, porque eu não vejo por fora. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê por fora, eu vejo o que há dentro. Tem pessoas que são julgadas de todas as formas. Só que você não sabe quem é ela em Deus. Talvez hoje, Pedro, você está vivendo uma vida profana, uma vida longe de Deus, uma vida que está afastado de Deus. Só que você sabe o seu caminho, você sabe o teu chamado. Não adianta, Pedro, fugir para o mar, ficar pelado, chorando, achando que eu te esqueci. O meu chamado contigo não mudou. Se tu me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas. A Bíblia vai dizer em Marcos, capítulo 7, versículo 6, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus dizendo para os homens, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém, honra-me com doutrinas que são mandamentos de homem. Olha esse versículo, como é poderoso, gente. O que eu aprendo com esse versículo? Eu te falo. Não ame a Deus apenas com palavras, mas sim com atitudes. Não adianta. Deus, meu irmão, Deus não é um ser humano carente, que tudo que quer ouvir é eu te amo, tô aqui contigo, tá bom? Deus não quer ajudador. Deus não quer carência, que tu vive falando que ama Ele. Deus não quer isso. Deus quer atitude. Eu te amo, Senhor, demonstra na atitude. Não adianta chamar Deus de Senhor e não ser servo dele. Chamar Deus de Pai e não obedecer a Ele. Obedeça, sirva. A última pergunta que eu faço para você, Pedro, não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para lembrar quem você é, Pedro. Lembre de onde caíste, Pedro, arrependes e volte a fazer as primeiras obras. Estou aqui te esperando. Pedro, tu me ama? Então apacenta minhas ovelhas.